Filho do homem buscar salvar o que se havia perdido. Buscar salvar o que se havia perdido. Quando Jesus começou a anunciar a salvação, depois de passar 40 dias jejuando no deserto, ele, em Mateus 4,17, ele começou a anunciar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amados irmãos, e qual é o segredo para entrar no reino dos céus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma coisa em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Em Atos capítulo 3, versículo 19 também está escrito lá: arrependei-vos e converteis para que seja apagado o vosso pecado, venha assim o tempo do refrigério. Para obter a salvação é preciso arrepender-se. No Êxodo capítulo 3 a gente observa João Batista pregando ali no Rio Jordão, e a multidão ia até ele, e ele pregava e anunciava e dizia: arrependei-vos e sede batizado. E todos que iam até ele se batizavam, confessando os seus pecados para ter uma vida renovada, porque eles aguardavam o Messias. Mas o mesmo dia chegou o Messias lá vem ele, Jesus descendo, e aí João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista proferiu: eu preciso ser batizado por ti, tu vem a mim. Jesus disse: deixe para se cumprir a justiça. E Jesus foi batizado, e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, e uma voz trovejou do céu, dizendo: este é meu filho amado, quem tenho me comprazido. Se cumprindo assim, amados irmãos, a Trindade, Deus revelado ali a sua salvação no Filho de Deus. João 3,16 está escrito lá: Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho para cumprir a promessa de Gênesis 3,15, né? A semente da mulher que precisa de cabelo da serpente. Jesus é a promessa, a salvação. Agora, como vivenciar essa salvação? Como vivenciar essa salvação? Amados irmãos, pregando o Evangelho, quem é salvo. E o mais interessante, eu meditando no dia em João capítulo 8, ali diz que Jesus pregava o Evangelho, a palavra de Deus, e muitos criam nele. E Jesus disse: olha, se vai permanecer na minha palavra, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos não compreendiam por que Jesus proclamava: conhecereis a verdade, porque Jesus é a verdade que liberta, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade, ele é o advogado, é aquele que veio como Cordeiro no mundo para cumprir essa profecia. Mas é preciso perseverar na salvação, é preciso perseverar na comunhão com Deus. Observe, João 8, versículo 31 em diante. Jesus dizia isso aos judeus que criam nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para ser livre, é preciso conhecer a verdade. A verdade que te conhecer é Jesus, o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo do pecado, salvar o mundo da condenação do pecado. Aprendemos na escola dominical que a semente do pecado, por causa da descendência de Adão, o homem nasce já com a natureza pecaminosa. Mas no capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, está escrito lá que o homem natural não compreende, mas o homem espiritual discerne bem a tudo, porque tem a mente de Cristo. É preciso ter uma mente transformada para se cumprir
essa transformação é quando você persevera na palavra, quando ele crê, a palavra penetra no coração, como está escrito em Romanos capítulo 10, sexto lá, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreu 12, versículo de número 2. Eu vou visitar os irmãos ali e eles estão questionando algumas coisas, e eu citei para eles essa passagem bíblica bem aqui. Amados irmãos, muitos não estão olhando para essa palavra, estão olhando para a aparência humana, estão preocupados com algumas coisas, mas quando o crente olha somente para Jesus, ele não esmurece, não desanima, ele não olha para trás, olhando para Jesus, o apoio consumador da fé, o qual proposto que está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Certa feita, Jesus chamou o seu discípulo, deu-lhe autoridade e os enviou de dois em dois a anunciar a salvação, falar o Evangelho, e eles saíram, e diz que onde eles passavam, eles pregavam, as pessoas eram curadas, os endemoniados eram libertos, e Lucas 10, versículo 20, está registrado. Mas vós não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Mas, voltando um pouquinho no 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada lhe fará dano algum. Mas não vos alegreis, só porque os sujeitam os demônios, os espíritos imundos. Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu, avalado no cartório do céu. Depois que você aceitou Jesus Salvador, você agora é filho de Deus. Você não cumpriu a promessa, você tem a salvação em Cristo, você é livre porque já libertou. Você conheceu a verdade, agora anda no Senhor, você cumprir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, olha o que diz aí falando dessa salvação. Romanos capítulo 5 e versículo de número 8. Deus prova o seu amor para conosco e ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos. Ao versículo 6. Porque Cristo de nós ainda fraco morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ou se morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Detalhe bem, estamos já reconciliados com Deus, por quê? Porque o homem é pecador, ele foi expulso do paraíso, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a graça de Deus, foi destituído por causa do pecado, mas agora com Cristo ele reatou a aliança, ele restaurou a aliança quebrada, ou seja, ele restaurou a comunhão do homem com Deus. E aí diz a palavra do Senhor que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Por quê? Porque Jesus já pagou na cruz do Calvário a nossa culpa, para se cumprir o que está registrado em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Ele, como cordeiro mudo, não abriu sua boca. Ele foi, amados irmãos, e tudo se cumpre quando Jesus, ali na cruz do Calvário, fez a declaração: tudo está consumado. Como é lindo isso aqui, meus irmãos. Você pregar o Evangelho, falar da graça de Deus e ter essa convicção. Ter essa convicção. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
2. Crentes em Deus, crentes no Senhor, se cumpre isso aqui. A gente tem que confiar que a nossa vida está escondida em Cristo, como diz Colossenses 3. E agora nós pertencemos ao Senhor, estamos ligados nele. E se cumpre isso aqui, quando Jesus começou a enviar seus discípulos, e eles se curavam, oravam, as pessoas foram curadas. Agora os servos de Deus, os missionários, pastores, todo crente salvo em Cristo Jesus, põe a mão sobre alguém e é curado na mesma hora, como já vimos aqui um dia desse. Acabou a oração, o irmão já começou a testemunhar que Jesus fez um milagre, e assim faz todo dia, para se cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, a palavra fiel e verdadeira. Por isso, creia que Deus pode usar. Mas ainda para completar, para fechar, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18 ao 20. Amados irmãos, o ministério da reconciliação, o ministério que você foi reconciliado com Deus. Antes era inimigo de Deus, agora é amigo de Deus. Antes era escravo do pecado, agora é servo de Deus. Antes era filho da ira, agora é filho da promessa, filho de Deus, como crente de Abraão. Antes você vivia no pecado, agora anda na luz do Senhor. Deus é maravilhoso, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Jesus veio para cumprir a promessa e salvar o seu povo dos seus pecados. Mas algo está registrado no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo com o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra da reconciliação é essa? A mesma coisa lá de Romanos 5. Antes inimigo, agora amigo, reconciliado com Deus e salvo pela sua vida. Convicção da salvação. O que foi que Jesus trouxe? A justiça de Deus, a convicção da salvação, convicção que agora você é filho de Deus, convicção que agora você é salvo na pessoa de Jesus. E amados irmãos, olha o que Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Igual essa passagem bíblica, isso aqui, amados irmãos, nos traz uma alegria imensurável. Versículo 8, Pedro 8. O qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Quando vai se cumprir a salvação da alma? Quando Jesus vier buscar a igreja, vier arrebatar o seu povo, ou quando o céu de Deus vai se encontrar com o Senhor, se cumpre essa palavra, a consumação, a redenção. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, a noiva se encontrar assim com o Senhor, e vai se cumprir a palavra. Quem almeja essa promessa? Se encontrar assim com o Senhor. A gente pode dizer que quando está na Bíblia, Maranata, agora vem Senhor Jesus. Nesse mundo, o mundo vai caminhando de mal a pior, enganando e sendo enganado, a corrupção, a violência para todo lado. Você liga a televisão, não fala outra coisa, assalto, morte, violência, guerra, terror. Mas a igreja está triunfando em Cristo, porque nosso alvo é o céu. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu. É chegar lá, mas eu vou passar o fim da nossa fé. Não vendo, mas crendo. Não havendo visto Ele, mas crendo. Por quê? Porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos fez filho de Deus, escreveu nosso nome no livro da vida para cumprir a sua palavra, curou as enfermidades, sarou as feridas, perdoou a alma e transformou em servo de Deus. E o Senhor vai fazer muito mais. Muito mais. Mas, amados irmãos, uma colocação que eu acho muito interessante, porque diz a Bíblia que Ele levou as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si. Aí as pessoas, em vez de tomar posse da salvação, as pessoas, em vez de tomar posse da palavra e declarar a bênção em nome de Jesus, eles ficam falando
Se alguém pedir para você falar uma palavra, fale, porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Se alguém pedir para você interceder, interceda, que esse não é algum testemunho do que Deus vai fazer. E creia que o Senhor vai mudar o coração de muita gente nesse lugar, porque o Senhor vai cumprir a sua palavra. Fez a porta em nome de Jesus.